dia, irmãos. Em 1948, aconteceu, todos nós sabemos, um evento muito significativo na história da humanidade, que foi o estabelecimento, depois de 2000 anos, da nação de Israel, o retorno dos judeus à sua terra ancestral, depois da segunda deportação, digamos assim, da segundo exílio imposto pelos romanos. E, de fato, os eventos que se sucederam, a gente pode considerá-los milagrosos. O país com menor do que o menor estado brasileiro, com uma população ainda muito pequena, logo depois da declaração de independência, da criação do Estado de Israel pela ONU, presidida na época a Assembleia pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que até hoje é rememorado em Israel. As nações árabes invadiram aquele pequeno país. Ele é cercado por nações árabes, desde a fronteira norte, o Líbano, a Síria, Jordânia, o Egito. Além desses, o Kuwait, Iraque, a Líbia, Tunísia e outros países árabes enviaram soldados para ajudar nessa invasão. Esses países já estavam estabelecidos há muito tempo, tinham seus exércitos regulares, contra um país recém-estabelecido, sem exército regular, sem marinha, sem força aérea, e contra todas as expectativas, Israel venceu essa guerra e todas as guerras subsequentes, até hoje. E para os cristãos, a esmagadora maioria dos cristãos, esse evento é considerado um evento profético. Durante muitos anos, depois da minha conversão, eu, influenciado pela escatologia pré-milenista, eu também considerava esse evento histórico como um cumprimento das profecias, de várias profecias onde Deus promete que Israel iria retornar ao seu lugar de origem, a Terra Prometida. Fui durante muitos anos assinante de uma revista chamada Notícias de Israel. Alguém conhece essa revista? Celso só, né? Notícias de Israel, editada pela Chamada da Meia-Noite. Alguém conhece a Chamada da Meia-Noite? Só os mais antigos, né? Até hoje existe essa revista Chamada da Meia-Noite, que eles são, digamos assim, entre aspas, especialistas em profecia. Todos os anos eles têm conferências proféticas e acreditam que nós estamos vivendo os dias finais. Então, qualquer evento envolvendo Israel, eles dão uma interpretação com relação à escatologia. Então, a palestra de hoje é justamente para responder a essa questão. Será que realmente o estabelecimento de Israel como nação significa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? Será que realmente os pós-milenistas podem estar enganados e estejamos, de alguma forma, vivendo nos últimos dias desse planeta? Como nós, espero que, quando eu diga nós, esteja incluindo todos vocês aqui também, né? Como nós, pós-milenistas, devemos considerar o povo judeu e a nação de Israel, né? E qual é a expectativa que nós devemos ter com relação a esse povo e a essa nação no futuro? Então, esse é o tema da nossa palestra de hoje, né? Então, nós começamos aqui lembrando de Mateus 21. Jesus, nesse capítulo, ele conta aquela parábola dos lavradores da vinha e do senhor, dono da vinha, que arrenda a sua vinha a esses lavradores. E no decorrer do tempo, ele vai enviando emissários para receberem o seu devido pagamento. Só que eles maltratam esses emissários, eles batem neles, alguns até mesmo são mortos, e, por fim, ele disse assim: eu vou enviar meu filho, a ele vão respeitar. E quando o filho chega, eles dizem: o filho, vamos matá-lo e ficar com a herança. E Jesus pergunta aos seus ouvintes: o que vai fazer o senhor da vinha
em vista disso tudo? E eles mesmos respondem: ele vai dar uma afrontosa morte a esses arrendatários e vai chamar alguém que seja digno de cultivar a sua vinha. Né? Obrigado. E no final dessa parábola, nós temos aqui no versículo 45 o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus falava deles. Ou seja, os judeus, o povo judeu era os arrendatários. Os emissários eram os profetas que vieram antes de Jesus. O próprio filho, é aquele que estava falando. E Jesus já estava prevendo até a sua morte aqui, né? E por que eles entenderam que Jesus estava falando deles? Porque Jesus, quando concluiu a parábola, ele, num ato assim de exceção, porque ele não costumava fazer isso a não ser para os seus próprios discípulos, ele fez questão de explicar a moral da história, digamos assim. Ele fez questão de explicar o sentido da parábola que ele havia terminado de contar, dizendo assim no verso 43 do capítulo 21 de Mateus: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, reparem, o reino de Deus seria tirado dos judeus. O povo judeu já não é mais, digamos assim, já não mais está incluído, está fora do reino de Deus. Ok? E os pré-milenistas, os intérpretes que costumam interpretar Mateus 24, o Apocalipse, em termos de futuro, eles têm uma grande dificuldade em aceitar essa palavra de Jesus aqui, de que o reino de Deus já realmente foi retirado do povo de Deus, porque eles esperam, né, que Deus restaure Israel e que todas aquelas profecias que nós lemos a respeito de Israel realmente tendo preeminência, dos gentios pegando na orla das vestes de um judeu e pedindo que os judeus lhes ensinem a lei e que os povos acorram a Jerusalém, porque de Jerusalém, de Sião, né, vem a lei. Então, eles têm essa expectativa de um cumprimento absolutamente literal de todas essas profecias. Então, eles esperam, lembram, que Deus restaure Israel e que Israel seja, digamos assim, a nação entre as nações, a cabeça das nações no reino milenar futuro, literal de 1000 anos, com Jesus reinando aqui na terra a partir de Jerusalém. Israel sendo o centro desse reino milenar que vai acontecer depois da grande, vai ser instaurado depois da grande tribulação. Ok? Antes de continuar, eu queria aqui abrir um parênteses. Né? Eu creio que é necessário que a gente entenda muito bem isso, tendo em vista até essa onda crescente de antissemitismo que nós estamos vendo aqui no nosso planeta, né? Os judeus estão sendo crescentemente escorraçados. Parece que Deus enviou um espírito de torpor sobre o entendimento dos gentios com relação a tudo aquilo que está acontecendo em Israel, principalmente a partir do dia 7 de outubro de 2023. Então, aquelas grandes atrocidades parece que são relevadas. O que o Hamas tem feito com os reféns judeus, as atrocidades, as abominações que são feitas, né? Estrangular crianças, bebês, mutilar os seus corpos para parecer que foram mortos em bombardeios de Israel. Então, aquelas encenações na entrega dos reféns, né? Tudo isso terrivelmente abominável. Nós devemos realmente condenar tudo isso com todas as nossas forças, mas parece que o mundo não, essas coisas não pegam no mundo, o mundo está insensível com relação a essas coisas, né? Então, o antissemitismo crescente. Como nós cristãos devemos nos relacionar com os judeus? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que nós devemos honrar esse povo. Nós, como cristãos, realmente, embora eles tenham rejeitado o seu Messias, né? Embora tudo aquilo que Jesus disse a respeito da destruição de Jerusalém, da destruição de Israel,
da expulsão do povo entre todos o povo judeu entre todos os povos, mesmo quando os judeus estavam perseguindo os cristãos no primeiro século, o apóstolo Paulo escreveu coisas muito importantes a respeito deles. Por exemplo, vou ler aqui na versão da NVI, Romanos 9, de 2 a 5. Paulo diz assim, aliás, não é Romanos, isso aqui eu acho que é Coríntios, eu anotei errado. É Coríntios. Mas vou ler aqui. Depois, se alguém, por favor, procurar aí, me dê a referência correta. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Vou começar de novo. Paulo falando. Alguém já achou a referência? Não? É? Então tá bom, ótimo. Então anotei certo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Paulo também explicou essa questão usando aquela analogia, a comparação da oliveira e do zambujeiro. Né? Oliveira e oliveira brava. Romanos 9, 2 a 5. Uhum. Obrigado. E agora vou usar Romanos 11, 17 e 18, na Bíblia na linguagem de hoje. Né? Essa comparação que o apóstolo faz com a oliveira e o zambujeiro. Né? A oliveira produz os azeitonas, o zambujeiro não produz nada. Produz umas frutinhas, mas que não tem servente. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. O reino foi tirado deles, eles foram quebrados da oliveira, mas nós não devemos desprezá-los, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como ele disse, ele tem um grande amor pelo seu povo. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. E aí, na sequência, no verso 29, o apóstolo afirma, com relação ao povo judeu, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não faz um acordo, uma aliança, para depois descumprir esse acordo, essa aliança. Nós vemos, por exemplo, né, essa questão da Ucrânia, que o comportamento do Putin me deixa perplexo, mas o fato é que a Ucrânia entregou um grande arsenal nuclear para a Rússia em troca de um acordo escrito, né, está lá chancelado pelos países do Conselho de Segurança, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, França, de que e o compromisso russo de que a Rússia não iria invadir a Ucrânia em troca daquilo que a Ucrânia estava fazendo, abrindo mão do seu arsenal nuclear. Segundo o direito internacional, é como se fosse um contrato. Se você vende a sua casa assim num contrato, está vendida a casa. Né? Mas vocês sabem que a Rússia não cumpriu esse acordo. A Rússia é o país agressor. A Ucrânia é o país agredido. Acordos entre os homens são feitos e não são cumpridos. Mas o acordo que Deus faz conosco, ele é cumprido. Deus não desculpa. São, como diz aqui, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Certo? Então, irmãos,
fechando o parênteses, nós temos motivos suficientes nas Escrituras para, em meio a essa onda horrorosa de antissemitismo, continuar a honrar, né, o povo judeu. Né? Aquilo que às vezes eu comento, né, com relação às providências de Deus neste mundo. Quem fez com que Hitler subisse ao poder? Foi Deus. Né? Os judeus foram terrivelmente perseguidos, mortos, né, trucidados naqueles tempos, mas sabemos que isso foi providência de Deus. Mas se nós vivêssemos naquele tempo, o que competiria a nós fazer? Com todas as nossas forças, protegê-la, aquele povo. Né? Como muitos cristãos fizeram, arriscando suas próprias vidas e até morrendo por causa disso. Se vocês não viram esse filme, vejam O Refúgio Secreto, Corrie ten Boom, uma família de presbiterianos holandeses que construiu um quarto secreto, um refúgio secreto para abrigar judeus. Eles foram descobertos e quase toda a família Boom, né, foi exterminada em campos de concentração. Sobrou a Corrie, que deu um belíssimo testemunho de vida até a sua morte. Né? Então, honremos esse povo. Fechando parênteses. Né? O que nós devemos esperar com relação a esse povo para agora e no futuro? Né? Em primeiro lugar, nós devemos esperar, como diz o apóstolo Paulo, que haja um grande despertamento espiritual no meio do povo judeu. Né? O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, ele declara que Deus, como nós vimos, ele não rejeitou os descendentes naturais de Abraão. Né? Romanos 11:1, na linguagem de hoje, diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Então, mais uma vez, embora o povo judeu tenha rejeitado o seu Messias e, em vista disso, o reino tenha sido tirado deles, o apóstolo Paulo diz que eles ainda têm um lugar nos planos de Deus. Há um plano de Deus para esse povo descendente de Abraão. Né? O apóstolo Paulo explica, por exemplo, em Romanos 11:25, que o endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, reparem, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, endurecimento em parte. O que nós devemos esperar tendo em vista essa expressão? Que realmente nós podemos esperar que judeus sejam salvos. Que judeus sejam salvos. Né? Mas nós também vamos entender que a grande maioria desse povo vai continuar resistente, teimosa, incrédula, até que, como diz o apóstolo Paulo, a plenitude, ou, em outras palavras, a grande maioria dos gentios tenha sido salva. Né? Então, quando Deus estiver, digamos assim, numa linguagem antropomórfica, né, satisfeito com a colheita dos gentios, então ele vai abrir os olhos dos judeus, no dizer de Paulo, né, ele vai tirar aquele véu que permanece sobre os seus olhos ainda, e como diz Paulo em Romanos 11:26, assim todo Israel será salvo. Mas os pós-milenistas dizem, irmãos, que quando essa expressão não significa o fim ainda. Todo Israel será salvo. Não é o fim dos tempos, não é o fim da história e também não é o fim dessa grande colheita. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também nos diz que esse fato, ou seja, o fato de os judeus abraçarem o evangelho e finalmente crerem que Jesus é o seu Messias, vai trazer aos gentios bênçãos ainda maiores. Ele diz em Romanos 11:12, na Almeida Revista Atualizada, eu vou citar: ora, se a transgressão deles, do povo judeu, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Essa expressão, vida dentre os mortos, é, digamos assim, uma expressão hiperbólica que o apóstolo Paulo vai estar descrevendo assim
um canal de bênçãos sem medida, indescritível. Ou seja, reparem que a gente está falando de coisas aqui que, como diz assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Como se fosse um conto de fadas, que todos, o mundo termina assim, todos vivendo felizes para sempre. É difícil de acreditar, mas é isso que a Bíblia está falando. É isso que, vez por vez, nós estamos escutando. O Salmo 72 que o Mateus leu, se você parar para ver os detalhes, é indescritivelmente maravilhoso. Fala de uma época em que a terra vai produzir com tamanha abundância, que até em lugares, quando diz ali o trigo no cume dos montes, até em lugares onde você pensa que nunca vai nascer nada, vai nascer. E não é nascer uma coisa ou outra, é nascer com abundância. Deus vai abençoar esse planeta. Né? E, entre outras coisas, com paz, com prosperidade, com saúde. Né? Então, irmãos, 3 coisas que nós devemos esperar quanto ao povo judeu, guiados pela Escritura Sagrada. Né? Primeiro, nós devemos esperar, e lógico, nós também devemos orar, e nós devemos nos esforçar, despender recursos, né? Pela salvação dos judeus. Né? E isso em grande número, em números crescentes. Não sei quantos, eu acho que talvez o Celso, talvez a Rosana, tinha um programa na Rádio Relógio chamado Poço de Jacó, pastor Leonardo Messner, né, que era da Primeira Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Né? Um homem, assim, consagrado à evangelização dos judeus. Era extremamente versado no Antigo Testamento, no hebraico, e nesse programa ele dava assim testemunhos incríveis de conversões de judeus. E até hoje nós temos, né, quem sabe inglês pode procurar no YouTube, você vai ver testemunhos incríveis de conversões de judeus. Né? Então nós devemos esperar que isso cresça, orar para que isso cresça, contribuir para que isso cresça. Né? Em segundo lugar, nós devemos, os pós-milenistas, esperar que quando os judeus sejam salvos em grande número, Deus envie também grandes avivamentos aos povos gentios, de uma maneira que nunca foi vista antes. Nós já tivemos avivamentos, grandes avivamentos no mundo. Né? Nós somos frutos de avivamentos que fizeram com que missionários americanos viessem para o nosso país. Né? O Simonton é fruto de um avivamento. Então, houve já grandes avivamentos na história. Mas nós devemos esperar avivamentos ainda muito maiores, de conversões massivas. Aquele conceito que eu me referi ontem de cristandade, de um planeta cristão, de uma cultura cristã, de um ethos cristão. Nós devemos esperar isso. Em terceiro lugar, nós devemos também esperar que nesse despertar do povo judeu e nesses despertamentos dos povos gentios, haja unidade entre gentios e judeus. Não vai haver mais antissemitismo. O muro de separação se quebrará. Eu vou me referir aqui mais adiante, mas já vou adiantar um pouquinho, algumas profecias, como o capítulo 19 de Isaías, que são coisas absolutamente espantosas que são ditas, né? Que não foram cumpridas ainda, mas eu vou citar aqui na linguagem de hoje, Isaías 19, 24. O profeta Isaías está dizendo assim: estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, meu povo, a Assíria, que eu criei, e o meu povo escolhido. Unidade, paz. E, irmãos, agora vamos falar um pouquinho sobre Israel, sobre a nação, sobre o país. O que nós devemos crer a respeito disso? Como nós devemos considerar Israel hoje? Então nós já vimos que desde que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, nós tivemos esse êxodo. Tem um nome, esqueci o nome da palavra que se dá essa dispersão, diáspora, obrigado.
dos judeus pelo mundo. Né? A diáspora começou quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, uma minoria de judeus voltou, depois já começou o espalhar de judeus lá nessa época, né? E principalmente eles se espalharam pelos países que hoje são os países árabes e que depois que Israel foi reconstituído em 1948, a maioria deles foi expulsa. As pessoas não sabem disso, né? O povo judeu foi expulso da maioria dos países árabes sem direito a levar nada. Deixaram todas as suas propriedades, suas casas, seu comércio, tudo que eles tinham conquistado ao longo de gerações, eles tiveram que deixar, né? E saíram com a mão na frente e outra atrás. Milhões. E se calcula que as propriedades que eles tiveram que deixar nesses países corresponde a 4 vezes o tamanho de Israel atual. Então, eles foram espalhados. Jesus já havia profetizado isso. Por exemplo, né, Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Reparem aqui essa expressão. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Nós sabemos que por quase 2000 anos, Jerusalém realmente foi pisada literalmente pelos gentios. Não sei se vocês sabem que Israel, depois dessa conquista romana, foi distribuída grande parte aos soldados romanos aposentados. Né? Eles recebiam aposentadorias, os romanos criavam colônias nas terras do Império e essas terras eram distribuídas aos legionários romanos como aposentadoria. Filipos, por exemplo, a cidade de Filipos era uma colônia romana. Os filipenses eram considerados cidadãos romanos. Né? Então, já lá no ano 70, logo depois do ano 70, né, virada do primeiro para o segundo século, Jerusalém era domínio romano. Em 324, Jerusalém, Israel, aquela terra, passou para o domínio do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. E isso durou até 638, quando os muçulmanos conquistaram aquela região. Né? Depois nós temos as cruzadas. Durante as cruzadas, aquela região ficou sob domínio da Igreja Católica, né, de 1099 até 1291. Depois de 1291 a 1517, quem dominou aquela região foi o Egito. Depois de 1517 a 1917, a região passou a ser dominada pelo Império Otomano. Otomano vem do nome da família, né, da dinastia otomana, que era sediada onde? Qual país? Império Otomano? Turquia. Né? Na Turquia. Até hoje, no Brasil, a gente chama muitos iraquianos, sírios, libaneses de turcos. Chama todo mundo de turco. Eles não gostam. Mas por que nós chamamos de turco? Porque quando eles começaram a vir para o Brasil na virada do século XIX para o século XX, principalmente eram cristãos, fugindo da perseguição, eles vinham com um passaporte, tinha que ter passaporte. Mas não havia Iraque, não havia Síria, não havia Líbano, não havia Israel, não havia Palestina. Era tudo Império Otomano, era passaporte turco. Ele não tinha passaporte iraquiano, nem libanês, nem nada, nem sírio, certo? Então era passaporte turco, por isso que eram chamados de turcos. Então, nesse período de 1517 a 1917, Império Otomano. Fim da Primeira Guerra, o Império Otomano estava do lado errado, do lado dos alemães, o Império ruiu, né? E essa região, de 1917 a 1948, foi administrada pelo Império Britânico, outro império. Né? Era um mandato britânico naquela região. Então, só em 1948 nós sabemos que Israel ele voltou a existir como um país soberano. E a maioria dos cristãos, como nós vimos, acredita que esse ano de 1948 é um ano profético, representa o cumprimento de uma profecia a respeito dos dias finais, dos tempos finais, da volta próxima de Jesus, né? Quando Jerusalém não mais seria pisada pelos gentios, quando o tempo dos gentios se completou e Jerusalém não seria mais pisada pelos gentios.
Mas nós temos alguns motivos para discordar dessa interpretação. Primeiro lugar será que Jerusalém não está sendo mais pisada pelos gentios? Embora a gente saiba que depois de 1967, né, os judeus tenham conquistado a totalidade da cidade, até hoje a maioria das nações não tem suas embaixadas em Jerusalém. Embora Israel tenha declarado que a capital é Jerusalém, a maioria não considera Jerusalém a capital e coloca suas embaixadas em Tel Aviv, né? Para não ferir a suscetibilidade dos muçulmanos, né? Ainda que Israel controle Jerusalém, os muçulmanos continuam, e os irmãos sabem disso, obstinadamente lutando pela posse, tanto de Jerusalém quanto de Israel. Qual é o mote dos chamados palestinos, dos ditos palestinos? Do rio ao mar. O que significa isso, do rio ao mar? Que Israel para eles não existe. Os livros didáticos desses povos árabes todos, nos livros didáticos não existe Israel, existe Palestina, né? Então eles consideram Israel, o povo judeu, como um intruso, e eles têm o propósito, e o Estatuto do Hamas, né, diz isso, de expulsar a todos eles do rio Jordão até o mar, certo? Então eles continuam lutando. E vocês sabem, por exemplo, a última intifada que teve foi quando aquele ministro Ariel Sharon visitou um lugar que eles consideram que o judeu não pode pisar, dentro de Jerusalém, né? E aí as suscetibilidades deles foram, né, atiçadas e uma grande luta. E nós temos aqui também um detalhe que já citei, é aquela chamada Mesquita de Omar. Eu fui fazer uma pesquisa melhor, né? O nome mais preciso é o Domo da Rocha. Domo da Rocha. E nós sabemos, essa mesquita, entre aspas, né, o Domo da Rocha, está construído no lugar exato do Templo de Jerusalém, do Templo judaico, né? E esse Domo da Rocha, uma curiosidade, né, ele abriga uma rocha que para os muçulmanos é o lugar de onde Maomé subiu aos céus. Eles acreditam que Maomé subiu aos céus também. Fala, pastor. Sim. Ou seja, quando Deus estiver satisfeito com a colheita, né, e voltar a sua atenção lá para... Fala. Olha só, é interessante que Romanos 11 não tem como a gente dizer que não é Israel, porque o próprio apóstolo Paulo está falando que eles são os descendentes de Abraão, de Isaac, dos patriarcas. O povo, ele fala, o meu povo, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim. Então ele está se referindo, ele faz uma distinção muito clara entre judeus e gentios no texto de Romanos 11, né? Uhum. Aham. Tem um livrinho editado pela Monergismo que diz assim, um livro fininho, Israel é a igreja hoje, né?
Mas aí eles falam sobre as profecias do Antigo Testamento que foram ditas em termos que o povo de Israel, debaixo de certas circunstâncias, para o povo de Israel entender, certo? Mas essas profecias, elas não devem ser entendidas absolutamente de forma literal. Por exemplo, quando eu falei aqui que os gentios iam pegar na orla das vestes de um judeu para pedir que eles ensinem a lei. Então, tanto amilenistas quanto pós-milenistas entendem que ali é a igreja. Ou seja, quando eles dizem assim, vamos para Jerusalém, né, e para Sião, que de lá vem a lei. Jerusalém ali representa a igreja. Não é que as pessoas vão literalmente para Jerusalém pegar na orla da veste de um judeu para que o judeu ensine. Certo? Então, a fonte, digamos assim, desses princípios, e sempre vai ser, né? Não pertence ao Estado, mas pertence a nós, pertence à igreja, certo? E Israel vai ser incorporada à igreja. Não vai haver um povo separado, certo? Da igreja. O que eles crerão é o que nós cremos, sem distinção, tá? Eu acho que vai, à medida que eu falar, a gente vai esclarecendo e depois a gente pode bater um papo a respeito disso, né? Então, uma outra curiosidade, né? Além dessa que eles consideram que lá tem uma pedra, uma rocha, de onde Maomé subiu aos céus. Né? A Wikipédia diz que esse lugar é considerado o terceiro lugar mais sagrado para os judeus. Meca, não me lembro agora se é Medina o segundo e Jerusalém ali o terceiro, né? Onde tem esse domo da rocha. E uma coisa também, aquele prédio é o prédio mais antigo, é a construção islâmica mais antiga do mundo. Né? É do século VII, se eu não me engano. Logo quando o islamismo começou, logo no início do islamismo. Então, é a construção mais antiga que existe no mundo, construção islâmica. E uma outra curiosidade é que aquele telhado de ouro, ele é folheado a ouro, é na realidade uma obra recente. Ela levou 3 anos para ser concluída, né, aquele folheamento a ouro. Começou no ano do meu nascimento. Quem soubesse, tirando meus parentes, minha família, o ano do meu nascimento vai ganhar um prêmio. 59. Edna falou. Também sabe todos os meus dados? Minha procuradora quanto às armas. Então levou de 59 a 61. Ok? Então é uma coisa relativamente nova. Mas reparem, irmãos, aquele prédio bonito aos olhos, né, que está lá, como que vocês acham que os judeus consideram aquele prédio? Um espinho no pé, um espinho na carne. Na verdade, principalmente os ortodoxos, mais ainda, uma verdadeira abominação. Porque ele está construído num lugar que eles consideram o lugar mais santo do mundo. Lembra daquela ideia que os judeus tinham de graus de santidade? O primeiro grau de santidade é o mundo inteiro. O segundo grau de santidade é a terra de Israel. O terceiro grau de santidade é a cidade de Jerusalém. O quarto grau de santidade é o pátio externo do templo. O quinto grau de santidade é o pátio dos judeus. Depois o lugar santo, sexto, e depois o sétimo, o lugar santíssimo. O santo dos santos. É o lugar mais santo do mundo. E no lugar mais santo do mundo, nos lugares, digamos assim, mais santos, está lá uma abominação construída. E eles esperam, né, que vá ser destruído por uma obra de Deus. Eles não vão destruir, mas eles esperam que vá ser destruído, como nós já dissemos. Né? Tem lá uma organização que costura as vestes dos sacerdotes, do sumo sacerdote, que até geneticamente está criando novilhas vermelhas para o sacrifício, né? Treinando-os para executar aquelas degolas daqueles sacrifícios todos, certo? Então, a gente tem motivos suficientes para rejeitar essa noção pré-milenista de que os tempos dos gentios já se cumpriram. Né? Por quê?
Primeiro, a gente vê Jerusalém, de certa forma, continua a ser pisada pelos gentios. Ela não é judaica, a gente vai ver isso mais adiante também. Né? E segundo, irmãos, porque Deus continua a operar muito poderosamente entre os gentios. Né? A gente vai ver também amanhã que Deus está fazendo com que haja mais conversões hoje entre os gentios do que em qualquer outro momento da história humana, né? Da história da igreja. Então, os fatos não sustentam essa ideia de que Deus tenha determinado que o tempo dos gentios acabou e está voltando a atenção para os judeus. Né? Ainda eles continuam endurecidos ao evangelho. Né? Uma minoria dos judeus acredita que Jesus é o seu Messias. Né? Uma outra coisa também que a gente precisa entender é que os limites de Israel atual, né, eles não são os limites de Israel bíblico. Né? São bem menores esses limites. Né? E existe aqui, irmãos, uma promessa que a gente vai entender, ela não se realizou. E reparem por quê. Né? Eu vou citar aqui alguns versículos bíblicos e vocês vão me dizer. Reparem aqui, por exemplo, o Êxodo 23, 22 e depois o verso 27. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, ou seja, a voz de Deus, e fizeres tudo o que eu disser, é Moisés que está falando, certo? Então, diz o Senhor, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus será inimigo dos inimigos de Israel, adversário dos adversários de Israel. Paralelismo, né? Mas há uma condição. Qual é a condição? Se diligentemente ouvires a sua voz. E a sua voz aqui é a voz do enviado de Deus. Certo? E no verso 27 ele diz assim: enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Uma curiosidade, vocês reparam, tem os soldados dos Estados Unidos têm uma bandeira americana aqui na manga do uniforme. Só que essa bandeira americana, ela está invertida. As estrelas, elas não estão onde deveriam estar. Elas estão aqui, do lado desse lado, em vez de estar aqui desse lado. Entenderam? Por quê? Por que a bandeira americana está invertida na gola dos soldados americanos? Tem a ver com esse conceito de virar as costas. Os teus inimigos, farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. O que significa isso? Quando o inimigo volta às costas? Está fugindo. Está fugindo. Né? Por isso que o Zelensky acabou de dizer aqui que quando os russos entraram na Ucrânia, eles não viram as costas do povo ucraniano, eles viram os rostos do povo ucraniano. Né? E essa noção aqui é a mesma coisa. Quando você tem o porta-bandeira, nas guerras mais antigas, né, que a infantaria seguia, e tinha lá o porta-bandeira, coitado, era normalmente um garoto, a bandeira ia tremulando, as estrelas na frente. E se ele voltasse correndo? As estrelas ficavam para trás. Então essa é a noção aqui. Então, eu vou fazer com que os teus inimigos te voltem às costas. Eles vão fugir de você. Deuteronômio 12, 18. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Cada qual fazendo tudo o que bem parece aos seus olhos. Reparem, o final do livro de Juízes também dizia isso. Aquela bagunça, literalmente, né? Vamos falar no português mais popular, em Israel naquele tempo, e as coisas tristes que o livro de Juízes relata, e no final ele diz assim: naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um era a sua própria lei, não havia lei de Deus. Então é a mesma coisa que não façam assim, não façam assim. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso
de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Israel tem repouso de todos os inimigos que estão ao redor dele. Eles moram seguros. Finalmente, Êxodo 34, 24. Eu achei muito interessante esse texto. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então, ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: obedeçam-me, né? Obedeçam a lei, e vocês vão estar seguros. Vou ser inimigo dos seus inimigos. Eu vou fazer com que os seus inimigos te voltem as costas. E aqui ele diz também: vou dar repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. E aqui ele está dizendo agora que ninguém tentará conquistar a terra de vocês. Há uma outra versão que diz assim: eu vou desviar esses olhares de cobiça da terra de vocês. Eles vão olhar para o outro lado, vão terem outros interesses, não vão mais se interessar em conquistar a terra. É isso que está acontecendo em Israel hoje? Absolutamente não. E por que não? Me digam agora vocês. Por que Israel não tem repouso dos seus inimigos? Por que eles ainda são extremamente, como diz, pertinazes, né, nessas tentativas? Está lá o Hamas quase todo destruído, mas não desiste. Né? É igual Satanás, né? Com fúria pertinaz. São pertinazes. Isso de fato são. Por quê? Porque Israel ainda não voltou-se para o seu Messias. É isso que Deus está. Ou seja, a promessa de Deus é condicional. Enquanto Israel não se submeter ao seu Messias, não vai haver paz. É isso. De que lado nós estamos? De lado de Israel. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele continua rebelde contra o seu Messias. E enquanto ele continuar rebelde, não vai haver paz. Enquanto eles não se sujeitarem ao príncipe da paz. Né? Ela falou brincando ali naquela época, ela disse que eu tenho uma coisa contra Moisés, que ele andou 40 anos no Oriente Médio e foi parar justamente no único lugar que não tinha petróleo. Isso aí é uma brincadeira, mas ela disse uma outra coisa mais séria, né? Ela disse assim: enquanto as mães muçulmanas ou as mães árabes não aprenderem a amar mais os seus filhos do que nos odiar, não vai haver paz. Certo? Mas isso só vai acontecer também, exatamente, dentro do princípio da paz. Golda Meir. Quem foi Golda Meir? Primeira-ministra de Israel. Né? É lógico, é evidente. Agar. Vamos tentar fazer isso na conversa depois da palestra, senão vou me desviar muito, mas a gente fala sobre isso. Né? Então, vamos lá. Agora, assim, o que nós devemos esperar que aconteça
a Israel, a nação, Israel como nação, como país, quando o tempo dos gentios realmente se completar, né? Então, mais uma vez, os pré-milenistas, eles acreditam que vai ser cumprida aí a promessa de Deus de devolver a totalidade das terras de Israel, né? As suas fronteiras bíblicas e mais ainda as suas fronteiras proféticas que nunca foram, digamos assim, cumpridas, né? E eles citam a promessa que Deus faz a Abraão, né? Em Gênesis 15, 18, por exemplo, a Deus diz assim a Abraão, à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Qual o rio do Egito? O Nilo. Então, reparem, as fronteiras de Israel seriam desde lá do Nilo até o rio Eufrates. Certo? E também eles acreditam que os judeus espalhados, né, por todo o mundo na diáspora, eles vão retornar para Israel. Esse retorno chama-se Aliá, né? E Israel vai ser o país mais importante do mundo, né, etc. e tal. Os preteristas parciais e nós pós-milenistas, nós vemos um futuro muito diferente disso, né? Lembram? Nós sabemos que os 400 anos profetizados por Daniel, onde Deus seria ainda favorável ao povo judeu, eles já passaram, né? Nós sabemos que os judeus vão passar por um despertamento futuro, mas os pós-milenistas não acreditam que Israel terá esse país agigantado, conforme, literalmente prometido por Deus a Abraão. Então, algumas coisas aqui, alguns dados que eu pesquisei. Existem mais judeus fora de Israel do que em Israel, né? Existem mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Só nos Estados Unidos já tem mais judeu do que em Israel inteiro, né? Eu peguei aqui os dados de 2023. Em 2023, a população de Israel, 9 milhões e 700 mil habitantes. Menos de 10 milhões de habitantes, 9 milhões e 700 mil, né? População de Israel. Só que a população de Israel, nem todos os israelenses são judeus. Existe eu acho que 30% de árabes, né? Existem cristãos, existem drusos, e a população judaica é em torno de 70% do total. Aqui, nos dados, era 73,5%. Né? Então, de judeus dá 7 milhões e 100, contra 9 milhões e 700 mil nos Estados Unidos. Desculpe, 7 milhões e 500 mil nos Estados Unidos e 7 milhões e 100 mil em Israel. A maior cidade judaica do mundo, sabe qual é? Quem arrisca? Não é difícil, não. Nova York. Nova York. Né? Nova York tem 1 milhão e 500 mil judeus. Hã? Também. Ou seja, é mais que o dobro da população judaica da que eles consideram capital, que é a maior cidade judaica de Israel, né? Que Jerusalém tem 974 mil habitantes, mas só 64% desses habitantes são judeus. Corresponde a 623 mil judeus. Então, 623 mil judeus em Jerusalém e 1 milhão e 500 mil em Nova York. Certo? Então, irmãos, os judeus não estão voltando em massa para Israel. Certo? E para que a gente entenda isso, a gente precisa entender também essa promessa que Deus fez a Abraão, né? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio Eufrates, se Israel tomar posse, ele vai tomar posse de parte da Síria, de parte do Iraque, de parte do Kuwait. E alguns estudiosos incluem nessa promessa também a Jordânia, o Líbano e parte da Arábia Saudita.
Imaginem, né? Mas também a gente vê aqui, eu vou pular aqui, eu ia estar demorando muito tempo, uma interpretação mais minuciosa dessa promessa entre que Deus deu a Abraão e a sua descendência, onde em Gálatas o apóstolo Paulo fala dessa palavra descendência como sendo o descendente. Ou seja, não é o povo judeu que Deus está prometendo isso, é ao seu descendente que é Cristo, certo? Na Bíblia árabe diz descendentes e descendente, um Szinho que faz diferença, né? Então, Deus está prometendo a Abraão e ao seu descendente, literalmente. Ou seja, é o rei Messias que vai dominar e não o povo judeu. Mas a gente vê isso depois. Mas eu não sei. Não sei. O que eu sei é que eles defendem, creem que Israel vai ser literalmente esse grande Israel, né? Eles entendem a literalidade dessas profecias, ou seja, não é o seu descendente que Deus está prometendo, mas é ao povo de Israel. Então eles defendem esse grande Israel, né? Sim, sim. No final, mas assim, vamos adiantando a coisa, né? A coisa a gente vai sendo cumprida aos poucos, certo? Mas reparem aqui, essa profecia que nós já lemos, eu vou ler mais uma vez, né? O que vai acontecer no Oriente Médio? Isaías 19. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Olha que coisa interessante, né? O Senhor se dará a conhecer. Isaías era calvinista, né? O Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão ao Senhor. Por que os egípcios conhecerão ao Senhor? Porque o Senhor se dará a conhecer. Né? Vão adorar ao Senhor com sacrifícios e ofertas. Né? Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Reparem, se haverá estrada do Egito até a Síria, vai passar por onde essa estrada? Ninguém conhece, tem mapa na cabeça, não? Vai passar por Israel, vai atravessar Israel. Né? Uma estrada do Egito. A Síria hoje, qual país? A Síria está localizada, né, estaria localizada em que país hoje? Iraque. No Iraque, certo? Então vai haver uma estrada do Egito até o Iraque, passando por Israel. Né? Os egípcios irão à Síria e os egípcios servirão a Deus com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro. Deus não diz nem que vai ser o primeiro. Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. E os irmãos sabem que quando essas palavras foram escritas, o Egito e a Assíria eram grandes impérios. A Síria dominava quase toda essa terra que foi prometida a Abraão. E a gente pensa hoje, poxa, essa profecia é boa demais para ser verdade. Né? Por que a gente pensa isso? Porque esses países, eles lutam contra Israel há muitas gerações. O Egito e o Iraque, eles representam, digamos, o próprio fundamento do mundo islâmico. Né? O coração do mundo islâmico, desculpe, o nosso irmão egípcio que nos visitou no 2015, né, o João, né, ele disse assim, que a Arábia Saudita representa o coração do mundo islâmico, porque ela está Meca, mas o Egito é a cabeça do mundo islâmico. Ou seja, os estudos islâmicos, as melhores faculdades islâmicas estão no Egito. Né? E o Iraque também é um grande centro islâmico. Né?
Mas Isaías está dizendo aqui que eles vão adorar juntos. O Egito e o Iraque vão adorar juntos com Israel. Né? Árabes e judeus adorando o mesmo Deus. Né? E, mais uma vez, o detalhe aqui, Egito, meu povo. Deus chama o Egito de meu povo. E Deus chama a Síria de obra das minhas mãos. E é interessante, irmãos, que talvez ouvir Deus chamando, né, o Egito de meu povo e a Síria de obras das minhas mãos é difícil para os cristãos pré-milenistas e também para os judeus, né? Também para os judeus, que pensam que eles são os escolhidos de Deus. Deus realmente escolheu o povo de Deus, né? Mas reparem que Isaías está mostrando aqui que o propósito final de Deus não é tornar os judeus os únicos a receber o seu favor. Na realidade, a gente aprende, e os salmos mostram isso com muita propriedade, que os judeus foram escolhidos para proclamar o nome de Jeová entre os gentios. Ou seja, Deus escolheu Israel para ser uma nação missionária, mas Israel se fechou, se ensimesmou. Né? E aqui a gente vê Deus chamando o Egito e a Síria para serem luz para as nações também, junto com o povo judeu. Então, da mesma forma como Deus tratou com os judeus e chamou os judeus, ele vai tratar e chamar todas as outras nações, porque ele ama o mundo. Né? Os judeus, então, foram as primícias na terra para revelar Deus a todos os povos, mas Deus já havia dito e disse várias vezes que iria chamar outras pessoas que não pertenciam ao povo judeu para si mesmo. João 10,16, por exemplo, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Qual aprisco? Ele está se dirigindo aos judeus. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Não haverá dois rebanhos, um rebanho judeu e um rebanho gentio. Haverá um rebanho e um pastor. Qual é o pastor? Jesus. Pastor dos gentios, pastor dos judeus. Né? Mais um rebanho. Né? E onde que haverá um rebanho só? E um pastor só? Em que lugar? Hã? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas para os pós-milenistas vai haver uma, digamos assim, a vitrine do mundo. Sabe? Um lugar onde as pessoas vão olhar e talvez se inspirem e aquilo vai se espalhar mais ainda. E a vitrine é o Oriente Médio, digamos assim. Né? A vitrine é essa terra tão tumultuada hoje em dia, onde há tantas guerras. Né? Deus, digamos assim, os pós-milenistas dizem, Deus vai fazer daquele lugar uma vitrine, um lugar de exibição. Os holofotes vão convergir para lá, num lugar onde as nações que eram tão profundamente antagônicas, né? Guerras crudelíssimas, vão se tornar amigas em Cristo. As fronteiras se tornarão seguras em Cristo. Deus vai fazer com que as armas de guerra se tornem arados, enxadões, as espadas vão se tornar relhas. Não é isso que Deus promete? Né? Então, árabes e judeus, unidos pela mesma fé, louvando a Deus juntos, como um único rebanho, tendo Jesus como seu pastor. Está calor, mas eu estou arrepiado. Então, irmãos, o que nós devemos, para terminar, esperar para essa terra prometida? Que os judeus, de fato, vão ter uma presença muito significativa, né, na terra prometida, né? Mas Isaías também profetizou que eles não estariam sós, que os árabes, né, adorariam a Deus junto com os judeus. Então, devemos esperar, né, que os muçulmanos se convertam em grande número. Que muro alto que é o islamismo, né? A gente olha assim, eles são tão grandes, eles são inflexíveis. Mas o próprio João, quando esteve aqui conosco, eu acho que foi em 2015, ele esteve conosco, já tem tempo, né? 10 anos já? É isso mesmo?
2016. Então, as mulheres têm por isso que é ruim brigar com mulher, que ela tem a memória. Uma boa dica para ter namorada. Se pergunta alguma coisa que aconteceu no passado, se ela disser, você pode ter certeza que ela vai guardar tudinho que você fez e na hora certa ela vai... Né? Igual o marido discutindo com a mulher, você está sendo histórica. Ela fala, histérica? Não, histórica. Você está, né, listando tudo, sabe tudo, até a cor da camisa que ele está usando quando ela fica... Mas ele disse, quando esteve conosco, que quando ele se converteu, ele pensava que era o único egípcio muçulmano convertido ao cristianismo. Ele pensava que era o único. Depois ele ficou surpreso quando ele descobriu que o cunhado dele também era cristão, tinha se convertido do islamismo. Viviam juntos, mas não podiam falar, né? Tinha que ficar quieto. Aí, na França, quando o cunhado foi para a França, ele descobriu que o cunhado e a irmã dele também tinham se convertido. E depois ele descobriu que existem milhões, disse ele, de egípcios no subterrâneo. Ninguém sabe. E ele pastoreia alguns via internet, que é uma benção, né? A gente vai ver isso amanhã. No Irã, a mesma coisa está acontecendo. Né? Então, nós devemos esperar isso, que os árabes vão se curvando diante do senhorio de Jesus, né? E eles vão ser luz para o mundo também, né? Luz para as nações. E aquela região vai ser o lugar mais visível da terra, onde esses povos antes inimigos, né, vão se reunir sob um único pastor, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos. Amém. Primeiro, respondendo à pergunta da Rosana, né? Qual a origem dos palestinos? Então, assim, primeiro, de onde vem esse nome, Palestina? Não me lembro agora qual foi o imperador romano, né, que depois da destruição lá do templo, etc., ele mudou o nome, né, da província da Judéia, Pérea, né, Galileia. Ele botou o nome daquela região de Palestina. De onde vem esse nome? Quem sabe? Palestina. Era Filistia que virou, né, decorrer do tempo, Palestina. Ele botou terra dos filisteus. Não é a terra dos judeus. Ele provocou, né? É a terra dos filisteus. Então, Palestina vem dos filisteus, principalmente naquela região de Gaza, né, da chamada faixa de Gaza, as 5 cidades, estado dos filisteus que vieram da ilha de Creta, né, eram povos de cultura grega. Né? E aí, o que acontece? A chamada Palestina, que é Israel, né, ela, como a gente viu, ela ficou sob domínio lá dos romanos, do Império Bizantino, dos egípcios, né, dos católicos romanos, do Império Otomano e depois do Império Romano. Né? E o Império Romano deu o mesmo nome, Palestina. No tempo do Império Otomano, aquilo não havia identidade, não havia país, não havia digamos assim, nós somos palestinos, ninguém dizia isso. Certo? Eram árabes que viviam ali e, na verdade, era uma terra muito difícil de viver. Né? Muita malária, muito pântano, muita aridez, região desértica. Vivia muito pouca gente ali. Quase ninguém. Era quase que desabitada. E aí, na virada do século XIX para o século XX, por causa do Theodor Herzl, o sionismo, né, ele propunha a volta dos judeus para aquela terra. Os judeus começaram a chegar lá e começaram a comprar terras. Eles compravam. E nas terras que eles compravam, eles começavam a trabalhar a terra. Drenavam plântanos, eles plantaram muitos eucaliptos nas regiões pantanosas. Os eucaliptos chupam aqueles pântanos, né? E começaram a arar a terra, fazer plantações, cultivar a terra, deixar tudo bonito. Certo? E aí, em 1948, houve a partilha da Palestina. A ONU partilhou aquela região, né, entre judeus e árabes. Eram os árabes que viviam ali. Sem país, não era país. Não havia presidente da Palestina, não havia congresso palestino, não havia nada, não tinha organização de nação, certo?
essa noção de Palestina foi dada justamente para criar um artifício para brigar com Israel. E quando a partilha foi feita, o povo judeu aceitou a partilha, mas os árabes não aceitaram. E não aceitaram, e quando a ONU lá decretou o surgimento de Israel, eles invadiram Israel. Certo? E tem um congresso de Sudão, não sei se é congresso que chama, não me lembro agora o nome. No Sudão, os países árabes disseram vários nãos. Não à existência de Israel, não a qualquer tipo de conversação, não a qualquer tipo de paz em separado com Israel, e vários tipos de não. Certo? Ou seja, não vamos fazer isso. Até que depois o primeiro, né, dos países árabes que fez paz com Israel, não ao reconhecimento, né, da nação, ao reconhecimento da existência do Estado de Israel, o primeiro foi Anwar Sadat, né, presidente do Egito, acho que foi na década de 80, fez a paz com Israel, né, e trocaram embaixadas. Né, o primeiro país árabe com embaixada no Israel foi o Egito. E logo depois o que aconteceu com o presidente do Egito? Foi assassinado. Né? Por quê ele foi assassinado? Porque os muçulmanos não querem a paz. E ele fez o que disseram que não era para fazer, paz. Certo? E aí a grande pergunta que a gente faz é essa, né? Também tem essa questão. Dizem que Israel está cometendo um genocídio contra os palestinos. Na realidade, Israel não está cometendo genocídio nenhum, né? Na realidade está se defendendo. Mas uma questão aqui, dizem que Israel quer terras, quer ampliar o seu território, né? Na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a Península do Sinai. A Península do Sinai já é maior do que todo Israel. O que aconteceu quando o Egito reconheceu a existência de Israel? Ele devolveu toda a Península do Sinai para o Egito. Ou seja, ele devolveu uma região de terra muito maior do que o próprio país para o seu país original, para o Egito. Por quê? Em troca de paz, da existência. Reconheça que eu tenho o direito de existir. Né? E depois a gente sabe que a Jordânia também, né, fez a paz com Israel, trocou embaixadas, existe embaixador jordaniana em Israel e existe embaixada israelense na Jordânia. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quantos jordanianos foram mortos por Israel? Quantos egípcios foram mortos por Israel? Quantos foguetes Israel jogou no Egito, na Jordânia? Quantas vezes Israel invadiu o Egito e a Jordânia depois que eles trocaram embaixadores? Nenhuma vez. Por que os palestinos estão sendo mortos por Israel? Israel simplesmente está se defendendo. E a gente sabe das estratégias, né, do Hamas. Eles estão lá agora, quando entregam os reféns, todos de uniforme, né? Mas quando Israel invade, o que acontece? Todos eles viram civis. Então, nas estatísticas do Hamas, o Hamas é que dá as estatísticas, né? São civis que estão morrendo. Civis morrem? Morrem. Mas por que também? Porque eles estão fazendo os civis de escudos humanos. Eles lançam foguetes de hospitais, de escolas. Israel avisa antes de bombardear, né? Vocês já viram o Líbano, a guerra contra o Hezbollah? Já viram as filmagens que os libaneses fazem dos edifícios sendo bombardeados? Tem um monte de filmagem. Por que eles filmam? Porque Israel avisa antes onde ele vai bombardear e ele bombardeia só o lugar definido. Eles sabem que se eles saírem dali a 100 metros, eles estão seguros. Porque Israel não vai bombardear indiscriminadamente, como os Houthis fazem, como o Hamas faz, como o Hezbollah faz. Lança foguete ao léu, cai onde cair. Eles consideram todo judeu como digno de morte. E Israel tem essa ética. Eles avisam, ligam, saiam daí, a gente vai bombardear. Né?
Mas eu acho que respondi a pergunta. Ou seja, não existia o país Palestina, certo? Não existia. Eles não tinham nenhuma estrutura de governo. Alguém mais? Ah, cristãos árabes. Uhum. É. Por que isso? Por causa da limitação de informação, né? A informação que eles têm é a informação que o governo permite que seja passada. Nunca vai ser passada uma informação favorável ao povo judeu, né? Então, a gente sabe, conhece, né, os cristãos de lá, que eles acreditam que os judeus são os agressores, são eles que não querem a paz, são eles que querem tomar as terras dos países árabes, etc, etc, etc. É isso? Amém? Então, vamos ficar de pé? Tem uma palavra de oração? Deus Santo e Eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esse vislumbre dos teus planos eternos, Senhor Deus. O Senhor nos dá essa revelação clara na tua palavra daquilo que nós devemos esperar para o futuro, Senhor Deus, do nosso planeta. Senhor, ao mesmo tempo que nós vemos coisas aparentemente sólidas se desfazendo no ar, ao mesmo tempo em que nós podemos ficar perplexos com os acontecimentos do nosso mundo contemporâneo, Senhor, ao mesmo tempo em que nós podemos nos entristecer ou nos indignar com o estado de coisas que vemos no nosso próprio país, Senhor Deus, com as injustiças, com a violência campeando, Senhor Deus, com os bandidos sendo soltos e os inocentes sendo presos, Senhor Deus, o mal sendo protegido e o bem sendo perseguido, Senhor, quando vemos pessoas exiladas, Senhor Deus, quando vemos passaportes sendo retidos, ao mesmo tempo em que vemos todas essas coisas, nós olhamos para o Senhor e podemos dizer: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, Senhor Deus. Ao mesmo tempo nós podemos dizer, Senhor Deus, que o Senhor tem um bom propósito em todas essas coisas, que o mundo, Senhor Deus, não é ingovernável, mas o Senhor do seu alto e sublime trono governa todas as nações. Tu dirige, Senhor Deus, o coração dos poderosos, dos reis da terra, Senhor Deus, deste mundo de acordo com teu querer, tu os inclinas, Senhor. Então nós sabemos que os corações dessas pessoas que estão, Senhor Deus, nos causando perplexidade, são inclinadas pelo Senhor, são dirigidas pelo Senhor nos seus atos, Pai Santo. E assim, nós podemos nos aquietar em Ti perfeitamente, no meio do temporal, no meio da tempestade. E como aprendemos ontem, Senhor Deus, torna-nos, Senhor Deus, cativos da esperança. Que essa esperança, Senhor Deus, seja algo que não seja tirada de nós pelas circunstâncias deste mundo. Que possamos aprender sempre a andar por fé e não pelo que vemos. E assim nos portar varonilmente, Senhor Deus, corajosamente, Senhor Deus, sendo luz deste mundo, como sendo sal desta terra. Abençoa, Senhor Deus, o restante do nosso dia. Abençoa, Senhor Deus, o nosso convívio neste dia, Senhor Deus, e que possamos, em tudo aquilo que fizermos aqui, ser exemplo, Senhor Deus, para os donos deste lugar, Pai Santo. Que o teu testemunho, Senhor Deus, seja bendito no nosso meio, em nosso comportamento e nossa forma de viver. Para a glória, honra e louvor do teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus os abençoe, irmãos.